Queridos, graça e paz. Amém. Eu estava aqui no púlpito e ao contemplar os irmãos chegando para esse momento de culto, alguns sozinhos, outros com a família, com os filhos, com o cônjuge, e eu fiquei a refletir, queridos, por que vocês vieram hoje à noite aqui? Qual foi o propósito, a finalidade de vocês virem hoje à noite aqui? Foi porque eu convidei? Foi não. Foi porque Deus, Ele fez uma santa convocação. E a santa convocação de Deus é para que os seus filhos, no dia do Senhor, se reúnam para louvar ao Senhor. Esse não é um serviço essencial? Tem o Estado poder e direito de dizer que esse serviço não é essencial? Que esse serviço não é tão importante quanto outros? Alguns de vocês aqui chegaram neste lugar angustiados, aflitos, entristecidos. Outros, não menos importante, chegaram alegres, felizes, desejosos de oferecer gratidão ao Senhor. Isso não é essencial? Isso não é importante? Isso não é necessário? Queridos, Deus nos convocou, não foi o pastor Altino, não foi a igreja presbiteriana, não foi uma mensagem no WhatsApp, no grupo. É palavra de Deus. Deus nos faz uma santa convocação para que no domingo, no dia do Senhor, os filhos do Senhor se reúnam para louvá-lo e para exaltá-lo. Que nós, queridos irmãos, possamos orar para que Deus nos dê a graça de que os nossos governantes não nos privem desse serviço essencial, que é o culto santo ao nosso Deus, que não pode ser substituído por uma tela de um celular, por uma tela de um tablet, por uma tela de uma televisão. Esse é um momento para ser feito conjuntamente, para ser feito presencialmente, ainda que com seus cuidados e restrições. Mas esse é um momento para que a igreja mantenha as suas portas abertas. Acolha o alegre, o grato, acolha o triste, o angustiado. E da mesma forma e da mesma importância, os dois, o alegre, o grato, o triste e o angustiado, ofertem o seu culto ao Senhor e sejam alimentados pela santa palavra do nosso Deus. E eu quero então convidá-los, queridos, a abrirem suas Bíblias no livro de Neemias, livro que nós temos exposto aqui domingo após domingo. Neemias, capítulo de número 4. Nesse mês de março, queridos, de forma especial, agradecemos a Deus e louvamos ao Senhor pelos 89 anos dessa igreja. Dia 17 de março de 1932, chegou aqui o primeiro missionário evangélico e presbiteriano, e aqui começou a plantar essa igreja, e posteriormente outras igrejas sérias, importantes também, aqui chegaram nessa cidade para expandir a proclamação do Evangelho de Cristo Jesus. Mas nós louvamos a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Até aqui Deus tem sido generoso, misericordioso, bondoso para com a vida desta igreja, e o Senhor mesmo tem acrescentado dia a dia os que vão sendo salvos. Queridos, eu quero ler nessa noite Neemias capítulo de número 4, e é o texto que nós estaremos meditando nessa oportunidade.
Vou fazer a leitura. Os irmãos, por gentileza, acompanhem. Quando Sambalate, ou tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias o amonita e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Versículo 9. Porém nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram subirão contra nós. Então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas filhas, pela vossa mulher e pela vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Versículo 16. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei, a ter conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças, desde o raiar do dia até ao sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo, disse eu ao povo: cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem.
Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Amém. Vamos orar, queridos. Deus amado, nós te damos graças, Senhor, por esse momento especial que o Senhor nos concede de nos reunirmos para celebrar o teu nome, numa demonstração de obediência à tua santa convocação. Pois foi o Senhor que nos convocou, foi o Senhor que nos chamou, foi o Senhor que nos trouxe a este lugar, com um propósito bem definido: cultuar ao Senhor, ofertar a Ti aquilo que somente a Ti é devido, o nosso culto. Por isso, ó Deus, abençoa-nos, e nesse instante dá-nos ouvidos que ouçam, dá-nos olhos que vejam, que contemplem as maravilhas da Tua lei. Leva nossa mente e coração cativos à voz do Teu Espírito nessa noite, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Queridos, por que nós nos assustamos? Porque nós ficamos extasiados quando vemos a igreja, a obra de Deus sendo perseguida e sendo hostilizada. Porque isso ainda acontece com a gente. E eu faço esse questionamento, queridos, porque tanto no Antigo como no Novo Testamento nós vamos perceber sempre a obra de Deus sendo motivo de oposição, sendo motivo de hostilidade, sendo motivo de perseguições as mais variadas possíveis. Algumas, muitas vezes, internamente, outras externamente, mas a verdade é que a obra de Deus sempre foi perseguida e sempre foi hostilizada. Mas eu não vou repetir o sermão da manhã, embora trabalharemos o mesmo texto. Eu quero hoje à noite pensar com os irmãos sobre o tema: a diferenciação dos opositores versus cooperadores. A diferenciação dos opositores versus os cooperadores. Queridos irmãos, pela manhã nós estivemos pensando em duas divisões maiores: a oposição e como vencer, como lidar com a oposição. Mas nessa oportunidade eu quero que a gente olhe e pense sobre aquilo que diferencia alguém como opositor da obra de Deus para alguém que coopera com a obra de Deus. E eu quero usar esse termo cooperador, porque é o termo que nós temos usado nas quintas, pensando sobre a treliça e a videira, ou pensando sobre esse ajuntamento de pessoas que se unem para trabalhar em prol de uma só obra, de um só reino, de um só Senhor. O capítulo 4 de Neemias, queridos irmãos, é um resumo daquilo que aconteceu durante 52 dias de trabalho árduo e intenso. No capítulo de número 3, nós vimos Neemias montando as equipes. 8 portas, 38 equipes, todas elas muito bem ajustadas, arrumadas, com profissionais de diversas áreas, com pessoas oriundas de pelo menos 9 cidades.
superando, vencendo as diferenças, objetivando a reconstrução de Jerusalém. Mas a reconstrução de Jerusalém não apontava apenas para uma atitude de resgatar a dignidade própria dos judeus. Objetivava algo maior, a glória de Deus. Porque Jerusalém, porque esse templo feito em Sião, que nós cantamos aqui nessa noite, quero subir ao templo santo de Sião para adorar a Deus. Estava em ruínas, estava em escombros. Aquela cidade, como diz o profeta Jeremias em Lamentações, outrora populosa, glamurosa, agora estava em ruínas, em vergonha, em miséria. E Neemias, queridos irmãos, lá em Suzã, capital da Pérsia, a 1.500 quilômetros de Jerusalém, resolve tomar uma atitude de fazer o bem àquela cidade e ao seu povo. Resolve abrir mão do conforto, da posição privilegiada de copeiro do rei, para regressar ou para ir a Jerusalém, unindo-se a outros, reconstruir aquela cidade. Mas a obra de Deus é assim. Quando alguém se levanta para fazê-la, o inimigo, por outro lado, se incomoda. Quando a igreja resolve trabalhar, proclamar o nome de Cristo, expandir, o inimigo, por outro lado, se incomoda, se revolta e tenta obstacular, e tenta impedir esse avanço. Foi isso que aconteceu no capítulo 4. Esses personagens resolveram se unir para impedir o avanço da obra. E pela manhã nós então tratamos dos recursos que eles utilizaram para impedir o desenvolvimento e a reconstrução ali de Jerusalém. Mas ao mesmo tempo vimos como Neemias enfrentou e lidou com a oposição. Hoje, pensando de forma específica sobre o que caracteriza um servo de Deus, um cooperador, um ministro, homem, mulher, que quer ver a expansão do reino de Deus, e ao mesmo tempo aquilo que caracteriza um opositor. Eu quero olhar com os irmãos para o texto, e quero que os irmãos olhem comigo as características. E eu quero começar com um exemplo negativo, para que depois a gente vá para o exemplo positivo. Quais são as características dos opositores? Primeiramente, eles são escarnecedores. Olhe comigo o que diz o versículo de número 1 e o versículo de número 2. Porque o versículo de número 1, queridos irmãos, mostra-nos que Sambalate usou do recurso do escárnio. Olha o que ele diz no versículo de número 1. Quando Sambalate ouviu que nós estávamos reconstruindo a muralha, ficou irado, indignado e começou a zombar dos judeus. Começou a escarnecer dos judeus. Começou a ridicularizar dos judeus. E qual foi, queridos, a estratégia? Foi diminuir, foi desprezar, foi menosprezar aquela atitude tão nobre de Neemias de reconstruir a cidade de Jerusalém. Porque no versículo de número 2 o texto nos diz que Sambalate olha para os judeus e chama-os de fracos. Na presença de seus irmãos, diz o versículo 2, olhe comigo.
e do exército de Samaria, ele disse: o que é que esses judeus fracos estão fazendo? Vocês vão permitir que eles continuem? Será que vão oferecer sacrifícios? Pensam que podem acabar a obra num só dia? Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daqueles montões de pó? Essa era a forma escarnecedora como Sambalate procedeu frente aos judeus. Porque o opositor da obra de Deus, ele faz de fato escárnio da obra de Deus. Mas o texto prossegue e nos mostra uma segunda característica: que os opositores da obra de Deus, além de serem escarnecedores, eles são debochados. Versículo de número 3. Diz que Tobias, o amonita, estava com Sambalate e disse: mesmo que eles construam, se vier uma raposa, derrubará aquela muralha de pedras. Eu falei pela manhã e repito agora, que os muros das cidades naquela época eram construídos com o propósito de proteção, de segurança. E eram muros muito bem fortalecidos, muito bem construídos, para que o inimigo, mesmo com certo ímpeto, quando viesse, os muros resistissem, aguentassem o ataque dos inimigos. Aí Tobias, de forma debochada, olha para os muros que estavam sendo construídos e diz: se vier uma raposa, vai bater e vai derrubar. O texto prossegue, queridos, e nos mostra que os opositores, além de serem escarnecedores, debochados, eles são odiosos. Versículo de número 1 nos diz que quando Sambalate soube que os judeus estavam construindo os muros, reconstruindo a cidade, ardeu em ira, se indignou muito. Foi tomado por ódio no seu coração, por cólera, por ira. Versículo de número 7, queridos, olhem comigo. Mas Sambalate e Tobias, os árabes, os amonitas, os asdoditas, ouviram que a reparação das muralhas de Jerusalém ia adiante, que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram muito irados. A restauração de Jerusalém aqui provocava ira, ódio no coração dos seus ou dos adversários. Porque não nos lembrarmos da expressão de Jesus em João capítulo 17, quando ele disse: o mundo me odeia, e o mundo odiará também vocês, se fizerem a minha vontade. Os opositores são debochados, são escarnecedores, são pessoas dominadas pelo ódio. Por isso que não há intolerância da parte deles para com a igreja do Senhor. Ou não há tolerância, eles são extremamente intolerantes. Vamos mais, queridos. Os opositores do reino de Deus, da obra do Senhor, são ímpios. Observem o versículo de número 5. Porque Neemias diz assim na sua oração: Senhor, não encubras a sua iniquidade. Quem pratica a iniquidade é iníquo. Quem pratica a impiedade é ímpio. Quem não quer ver a prosperidade, o avanço, o progresso da obra de Deus, da igreja do Senhor, não é servo de Deus, é ímpio.
Não há, queridos, como servo de Deus, não desejar, não anelar, não almejar o crescimento, a melhoria, o bem do reino de Deus, da obra do Senhor. E nos diz aqui o texto que esses homens eram ímpios, eram iníquos. Quinta característica: os opositores são persistentes. O que me chama a atenção, queridos, é quando a gente lê do versículo de número 1 ao versículo de número 3, Neemias já tinha conhecimento de toda aquela forma debochada, de toda aquela forma odiosa que Sanbalate, que Tobias estavam tendo para com a obra. Mas o versículo de número 6, se os irmãos prestarem atenção no texto, diz que assim edificamos e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar, ou seja, havia perseguição, mas o povo ainda assim, ou havia ridicularização, deboche, mas ainda assim a obra seguiu. Aí o versículo de número 7 nos apresenta uma conjunção adversativa: mas, contudo, porém, todavia, entretanto, esses opositores são persistentes. Porque nos diz o texto, no versículo de número 7, mas quando Sanbalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os jasdoditas ouviram a reparação das muralhas de Jerusalém e adiante já começava a fechar-lhe as brechas, ficaram muito irados, não desistiram. A obra estava avançando, os muros estavam sendo construídos, a ridicularização, o deboche deles, o ódio deles já foram apresentado. Neemias sabia, os judeus sabiam, mas ainda assim eles não se deram por vencidos. Não se deram por vencidos, porque os opositores à obra são persistentes. Eles não desistem com facilidade. Sexta característica dos opositores: eles são contaminadores. Queridos irmãos, quando nós olhamos para o capítulo 2, e nós lemos esse texto, no versículo de número 10, Neemias começou já aqui no capítulo 2 a fazer referência de Sanbalate e Tobias. Versículo de número 10 do capítulo 2, os irmãos poderão ver essa citação: depois disto ficaram sabendo Sanbalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e muito se lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Neemias não tinha nem começado a obra, Neemias não tinha nem chegado em Jerusalém, ainda lá em Suzã. Só saber que Neemias estava perante o rei Artaxerxes, intencionando viajar 1.500 quilômetros até Jerusalém para reconstruir aquela cidade, já fora motivo de Sanbalate e Tobias se colocarem como opositores. Mas o que nos chama a atenção, queridos, é que ainda no capítulo de número 2, nós vamos perceber a citação de um acréscimo, de um aumento, porque agora não é mais apenas Sanbalate e Tobias, é Gesem também. E quando nós chegamos aqui no capítulo de número 4, nós vemos que esse grupo está aumentando. Eram 2, depois 3, e agora já muitos. Porque o texto nos diz que todos se juntaram de comum acordo para virem atacar Jerusalém e criar confusão ali. Mas olhem comigo, irmãos, o versículo de número
o capítulo de número 4, o versículo de número 7, porque faz referência a Sambalate, faz referência a Tobias, mas faz referência a quem também? Os arábios, os amonitas e os asdoditas. O grupo estava aumentando, os opositores estavam criando força, eles estavam conseguindo captar pessoas para o lado deles, com o propósito de se oporem à reconstrução de Jerusalém. Tiberius Rata, ele faz o seguinte comentário: enquanto os fiéis se unem para o bem, os incrédulos se unem para o mal. A oposição cresceu e passa a incluir arábios, amonitas e asdoditas. Esse versículo enfatiza o fato de que a oposição veio de todos os lados. Sambalate era do norte, os árabes eram do sul, os amonitas do leste e os asdoditas do oeste. Percebem, queridos? Jerusalém, a região estava cercada, mas cercada por quem? Por opositores. Porque outrora era só Tobias e Sambalate, depois Gesem e depois outro grupo maior. Porque os opositores à obra de Deus, eles são contaminadores, eles contaminam outros. Sétima característica: são sagazes. O versículo de número 11, queridos, nos mostra que quando Sambalate, Tobias, os amonitas, os árabes, os asdoditas se uniram, eles se uniram para pelejar contra Jerusalém, atacar. E como fizeram isso, ou como eles planejavam isso? De forma sagaz, de forma sorrateira, na surdina, na calada da noite. Olha o que diz o versículo de número 11: os nossos inimigos diziam entre si: eles não ficarão sabendo, nem verão nada, até que entremos no meio deles e os matemos, e assim vamos fazer com que a obra pare. Era um plano ardiloso, era um plano maligno, era um plano diabólico, era um plano que objetivava a destruição e parar, cessar a reconstrução daquela cidade, daquele povo que era o povo de Deus. E oitava característica dos opositores à obra de Deus: eles são cruéis. Irmãos, percebam no versículo de número 11, ainda, que quando eles tramaram entrar na cidade de Jerusalém, na calada da noite, de forma extremamente sorrateira, o objetivo deles não era apenas saquear as ferramentas que poderiam continuar a reconstrução da obra. Não era apenas sequestrar Neemias, que era o grande líder daquela obra. O propósito deles era matar os judeus. Nos diz o texto: até que entremos no meio deles e os matemos. Queridos irmãos, essas são as características dos opositores. Elas são as mesmas nos nossos dias, foi nos dias de Jesus e é sempre assim. É por essa razão, como temos estudado no domingo de manhã sobre ideologia de gênero,
É por essa razão que os grandes pensadores do marxismo diziam que a maneira pela qual o comunismo, o socialismo, ele pode ser implementado numa sociedade é justamente acabando e exterminando aqueles que se opõem, que é a fé cristã. É por isso que nós vivemos numa sociedade onde os valores da Escritura Sagrada estão sendo atacados todos os dias de forma intolerante. Porque os opositores não querem apenas liberdade para viver, para se expressar da maneira como eles julgam certo, eles querem silenciar também a instituição que prega contrária e que faz com que o reino de Deus avance, que é a igreja do Senhor. Queridos, essas características mostram a dureza, a crueldade, a seriedade que é lidar com a oposição e com os opositores. Eles não querem ver a obra do Senhor avançando. Eles fazem de tudo para obstacular. Eles fazem de tudo para prejudicar. Eles fazem chacota. Eles fazem desdém. Eles são debochados. Eles são iracundos, odiosos. Eles são cruéis. São impiedosos. Quando nós lemos, queridos irmãos, não apenas aquilo que foi feito com o Senhor Jesus, mas quando nós lemos aquilo que foi feito também com os seguidores de Jesus. E a título de exemplo eu cito apenas Estevão, porque acusado injustamente, comparece perante o sinédrio judaico, faz toda a sua defesa e mostra que a sua pregação era extremamente fiel à lei de Moisés. Porque Jesus era de fato cumprimento de toda a lei, de todo o Antigo Testamento. Porque em Cristo as profecias de Deus se cumpriram. Aqueles homens tomados de ódio, de ira, de raiva, de crueldade, apedrejaram Estevão. E não apenas ele. A história nos diz que Roma e os imperadores déspotas de Roma, eles colocavam muitos cristãos amarrados em postes, e os banhava com uma substância semelhante a álcool, a gasolina que nós temos nos nossos dias, e ateavam fogo para que eles, os cristãos queimados vivos, servissem de iluminação para os bairros romanos. Os opositores, queridos, são marcados por essa crueldade, por essa sagacidade. São tramas, são planos extremamente sutis que muitas vezes nós não percebemos. Captam pessoas, contaminam aqueles que estão em volta. Essas são as características dos opositores. Mas e o lado positivo? E os cooperadores? E os servos de Deus, como é que eles agem? Como é que eles vivem? Como é que eles procedem? Reparem comigo, queridos, a primeira característica: eles dependem sempre de Deus.
Eles dependem sempre do Senhor. E aí nós nos voltamos para os versículos 4 e 5, porque os versículos 1, 2 e 3 nos narram o deboche, a ridicularização, o escárnio de Tobias, de Sambalate, mas o versículo de número 4 nos diz que Neemias ora ao Senhor. Essa verdade nos é ensinada em Efésios, quando Paulo diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue, a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é contra principados, potestades, é contra o reino do mal. E Neemias não rebate a Sambalate e Tobias na força do seu poder. Neemias não dá o troco. Neemias não reage na base da carne. O que Neemias faz? Ele ora ao Senhor. E orar é depender de Deus. Quem não depende de Deus não ora. Oração é expressão de que nós dependemos de Deus. Porque é na oração, queridos, ou é na consciência que nós dependemos de Deus, que nós nos postamos diante dele e dizemos: Senhor, eu tenho carteira fechada, eu sou concursado, eu tenho meu emprego garantido ou o meu comércio que prospera, mas Senhor, me dá o pão de cada dia. Mas Senhor, me protege. Mas Senhor, me perdoa. E essa oração que Jesus nos ensinou não é uma oração por atacado, não. A gente no primeiro mês ora pedindo a bênção para o mês todo, não, é diariamente. Todos os dias: Senhor, me dá o pão, o Senhor me dá o perdão, o Senhor me dá a proteção. É dependência de Deus. Os cooperadores, queridos, eles dependem de Deus. Neemias não tem nenhuma outra atitude inicial a não ser orar ao Senhor. Agora é claro, queridos, a oração de Neemias é uma oração imprecatória. Eu falei aqui pela manhã que nós temos vários salmos imprecatórios. Percebam que Neemias olha para Deus e diz: Senhor, nós estamos sendo desprezados. Senhor, que esse desprezo recaia sobre a cabeça deles e faze com que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não encubras a iniquidade e que o pecado deles não seja apagado diante de ti, pois te provocaram a ira na presença dos construtores. Neemias faz essa oração, queridos, não porque ele objetivava a glória pessoal dele, não porque Neemias queria num dado momento estar no palco, tripudiando da plateia, dos opositores, para dizer: eu venci, eu estava certo. Não é esse o propósito de Neemias. Se o fosse, Deus não teria respondido à oração de Neemias. O propósito de Neemias era a glória de Deus, porque aqueles que estavam se opondo ali não estavam se opondo a Neemias, estavam se opondo à obra de Deus. Os servos de Deus, os cooperadores, eles dependem do Senhor. E a oração é uma amostra, é um exemplo dessa dependência do Senhor. Segunda característica dos servos de Deus, dos cooperadores: eles servem a despeito das dificuldades. Eles servem a despeito das dificuldades. Versículo de número 6, queridos. Assim reconstruímos a muralha
e toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Já imaginou isso? Você está fazendo uma obra, você está fazendo um trabalho, e pessoas no seu entorno fazendo deboche, rindo de você, torcendo pelo seu fracasso, torcendo pela sua ruína, tramando planos para vê-lo destruído, envergonhado. Era assim que Neemias estava vivendo, era assim que os judeus estavam vivendo. E qual é a atitude deles? Ânimo, vamos trabalhar. Há dificuldades, mas nós vamos em frente. Quando a gente segue, queridos irmãos, o texto, capítulo 4 nos remete a isso. Porque num dado momento o desânimo parece que quer assaltar o coração dos judeus que estavam ali com Neemias, porque eles olham e dizem: Neemias, é muito trabalho, são muitos escombros, Neemias, e nós já estamos cansados. A obra era grande, queridos, e Neemias tem consciência disso. Não sei se os irmãos repararam atenção ou prestaram atenção no texto do capítulo 4, porque Neemias, no versículo de número 19, aliás, diz assim: disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, grande e extensa é a obra. Neemias tinha consciência de que a obra era pesada, era dura, de que dificuldades, queridos irmãos, não faltavam. Mas o que é que Neemias faz? Serve ao Senhor. Quando os judeus querem desanimar, o que é que Neemias faz? Neemias diz: se lembrem do Deus que nós servimos, Deus grande, Deus temível. Vamos trabalhar, vamos continuar. Há dificuldades, há obstáculos, há empecilhos, há oposição, há escarnecedores, mas vamos trabalhar. Deus pelejará por nós, Deus nos dará jornada feliz, Deus nos fará lograr êxito em nossa empreitada. Essa história, queridos, de dificuldades servirem para nos impedir de servir a Deus, não existe. Jesus serviu caminhando em direção à cruz. Ele estava rumando ao Calvário para assumir o meu lugar e o seu lugar, e ainda assim ele serviu, porque ele disse: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. As dificuldades, queridos, não devem servir de empecilho, de obstáculo, para que a gente faça a obra de Deus, para que a gente sirva ao Senhor, para que a gente dedique os nossos anos, os nossos talentos, as nossas habilidades, os nossos recursos para a glória de Deus. Os servos de Deus não esperam sombra e água fresca para servir. Mesmo em meio à guerra, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio à oposição, eles continuam servindo a Deus. Os servos de Deus, os cooperadores, dependem dele, servem a ele a despeito das dificuldades. Razão pela qual o apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58: meus amados irmãos, sede sempre firmes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Os cooperadores, queridos, eles agem na dependência de Deus. O que me chama a atenção aqui nesse capítulo 4, irmãos,
É o versículo de número 9, eu quero que os irmãos olhem comigo, porque Neemias está agora nesse momento entre o verso 7 e 8, em que os muros tinham sido erguidos e construídos até uma certa altura, mas Sanbalat e Tobias, unidos a esses outros, versículo 8, planejavam atacar Jerusalém. E aí o versículo 9, o que é que nos diz? Porém nós oramos ao nosso Deus, ponto final? Não. E como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. O que é que Neemias faz, irmãos? Neemias toma providências. Neemias sabe que o povo está intencionando vir contra eles, pelejar contra eles, atacá-los. Ele ora ao Senhor, mas ele ora ao Senhor para que a sua ação seja de acordo com a vontade de Deus, seja guiado por Deus, orientado por Deus. E o que me chama a atenção, irmãos, é que essas ações são inteligentes. Lembram das características dos opositores? Sagacidade. Lá é pejorativamente mesmo. Neemias é inteligente. Neemias é sábio. Neemias é estrategista. Neemias não é esperto na linguagem popular brasileira, não. Neemias é alguém que toma ações inteligentes, guiadas pelo Senhor. Aí o versículo de número 13 em diante vai nos descrever como eram essas ações de Neemias. Foi o que Neemias fez. Nos lugares baixos e abertos, ou seja, nos pontos vulneráveis, eu vou colocar guarda lá e proteção. Diz o versículo de número 13: então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, onde, irmãos, por detrás da muralha, com as suas espadas, as suas lanças e os seus arcos. Neemias colocou no lugar certo e municiou de armas, para que, se porventura um ataque viesse a esses lugares vulneráveis, o povo estivesse preparado para enfrentar. Depois de fazer uma inspeção, foi que ele fez mais? Animou o povo, versículo de número 14. Versículo de número 15 diz que quando os nossos inimigos ouviram que nós já sabíamos do plano deles, daquela trama maligníssima, e que Deus tinha frustrado o plano deles, voltamos todos nós para a muralha, cada um a sua obra. E aí Neemias baixou a guarda? Não. Versículo 16: daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhava na obra e a outra metade empunhava as lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá que reconstruía a muralha. Os carregadores por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava o quê? A arma. Dependência de Deus, responsabilidade humana. Deus nos protegerá, mas eu vou colocar sentinelas, eu vou colocar guardas. Onde? Não onde o muro já fora reconstruído, está sólido, firme, mas onde ainda há brechas, onde ainda está aberto, onde ainda há vulnerabilidade. Os construtores, versículo 18, da mesma forma, cada um trazia a sua espada na cintura enquanto construíam, fazendo a obra, mas atento, municiado, com as armas para enfrentar os inimigos. Eu disse aos magistrados, versículo de número 19, grande e extensa é a obra e nós estamos espalhados na muralha, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirem o som da trombeta, ali reúnam-se em volta de nós
o nosso Deus lutará por nós. Neemias vacilou? Neemias deixou brechas? Não. Neemias foi estrategista, Neemias foi inteligente, mas Neemias disse: a gente vai colocar homens nos lugares baixos, nos lugares onde ainda está aberto. Dividiu bem direitinho. Olha, você trabalha com a mão, com a outra segura a arma. Mas o versículo 20: o nosso Deus pelejará por nós. O nosso Deus é quem guerreará por nós. Ação com dependência de Deus. Eu citava aqui o salmista no salmo sobre a sentinela. Quando o salmista diz: inútil, em vão vigia a sentinela, o guarda, se o Senhor não o abençoar. O salmista não estava dizendo: Deus, por causa da sua bênção, retira a sentinela, não. O salmista estava dizendo: dependa de Deus, mas cumpra a sua responsabilidade. Coloque sentinela, coloque o vigia, coloque o guarda. Ação, queridos, com dependência total de Deus. E quando eu fico pensando sobre isso, aplicando na nossa vida espiritual, queridos irmãos, Deus também nos colocou numa posição, e essa posição é a de filhos dele, é a de servos dele, mas Ele nos colocou numa posição ciente de que nós temos um inimigo ardiloso, sagaz, que tenta destruir a nossa vida, que tenta roubar e assaltar o nosso coração, tirando-nos a fé. Mas o Deus que nos colocou numa posição de filhos, ainda que cercado desse inimigo terrível e cruel, nos municiou com arma. Por isso que o apóstolo Paulo diz aos Efésios: revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus. Para quê? Para vocês ficarem firmes, para quando as ciladas do inimigo vierem, vocês permanecerem ali, na posição de servos de Deus. Nós precisamos agir, queridos, mas agir na dependência do Senhor. Nos revestir dessa armadura, nos apropriarmos dessa arma. E daqui a pouquinho a gente vai participar de uma delas, a ceia, meio de graça, a arma que Deus deu a mim, deu a você, para que a gente fortaleça o nosso coração, para que a gente anime a nossa alma, para que a gente renove a nossa confiança e a nossa aliança com o Senhor. Deus nos deu aqui outra arma que vocês estão a ouvir, a Vox Dei, a voz de Deus, a pregação da Escritura Sagrada, para que a gente seja alimentado e fortalecido e a gente consiga enfrentar os ardis do inimigo cruel que quer destruir a minha vida e a sua vida. E aí eu vou para o último tópico, queridos, ou a última característica dos cooperadores. Eles vigiam diuturnamente. Versículo de número 9. Nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles. Quando? De dia e de noite. Versículo de número 23. Nem eu, nem os meus irmãos, nem os meus servos, nem os homens da guarda que me seguiam, tirávamos as nossas roupas. Aqui não é como expressão de santidade não, viu, queridos? Aqui é como vigilância. Nem mesmo para dormir. Cada um deitava com as armas à direita.
vigilância. Está aqui 52 dias trabalhando direto, reconstruindo os muros, reerguendo a cidade. Oposição, inimigos aí externamente, alguns internamente, porque Neemias enfrentou o negativismo de dentro dos judeus. Ameaças, tramas, deboches, desdém, zombaria. Mas nós estamos aqui firmes, de dia e de noite atentos, vigiando, atento, sem dar brecha, sem abrir lacuna, para que o inimigo nos surpreenda e nos destrua. É assim, queridos. Servos de Deus, eles vigiam. E eles vigiam diuturnamente. E aí nós podemos aplicar isso, queridos, no âmbito do Evangelho. Por isso que eu me recordo da expressão do apóstolo Paulo quando escreveu aos presbíteros de Éfeso, lá em Mileto, quando ele estava se despedindo deles. Pastores, presbíteros, fiquem atentos. Cuidem, pastoreiem o rebanho sobre o qual Deus os constituiu bispos e pastores. E aqui Paulo não está falando, irmãos, de atitudes outras a não ser da escritura, da pregação, do ensino fiel. Porque o texto nos remete em Marcos capítulo 20, que Paulo ainda diz: porque depois da minha saída, lobos vorazes surgirão do meio de vocês mesmos, tentando devorar o rebanho, destruir o rebanho. Por isso fiquem atentos, pastoreiem, cuidem. Daí a importância da pregação fiel da palavra, do ensino fiel da Escritura, para guardar a nossa mente e coração das heresias, das opções de ensino que nos levarão, queridos irmãos, ao fracasso da nossa vida. Mas vigilância também na nossa vida espiritual. Se nós não conseguimos passar um dia sequer sem nos alimentarmos materialmente, porque nós conseguimos passar um dia sequer sem ler a Escritura Sagrada, que é o alimento espiritual? Porque nós não conseguimos passar um dia sem ingerir água, líquido? Por que é que nós conseguimos passar dias e dias sem orar ao Senhor? Sem buscar a presença do nosso Deus, não apenas aqui, mas em nossa casa, em nosso lar, na privacidade, na vida secreta. Queridos, nós aprendemos com esse capítulo 4 de Neemias que esses 52 dias foram dias difíceis, mas dias de êxito, dias de vitória. Eu não posso deixar de mencionar que nesses 89 anos de existência dessa igreja também, dias difíceis. Quando eu leio e reflito sobre os primórdios dessa igreja, eu fico a refletir: que coragem, que ousadia aqueles servos do Senhor lá no passado tiveram, de andarem pelas ruas da nossa cidade e serem debochados, ridicularizados de bodes, de ouvirem pessoas nas calçadas berrando, de serem taxados de hereges, de serem proibidos de comprar ou de vender,
de terem que enfrentar tramas com a tentativa de atear fogo na casa de Dona Belinha, Dona Geó, ou em outros lugares e outras igrejas que enfrentaram tantas e tantas situações semelhantes. Homens e mulheres que de forma destemida continuaram hasteando nessa cidade a bandeira do Evangelho, a bandeira de Jesus, como o único e suficiente Salvador do pecador. Dificuldades, queridos, para a finalização da construção desse templo, final da década de 50, início da década de 60. Ações jurídicas sendo movidas para parar, para cessar essa obra. Até uma sentença do desembargador em João Pessoa dizendo que não havia nenhum problema em que essa estrutura fosse finalizada e acabada. Dias certamente difíceis que muitos irmãos no passado já enfrentaram e passaram nessa comunidade, mas que nós passamos também nos nossos dias. Crises institucionais, crise financeira, crise de relacionamento. Mas louvado seja Deus, porque ao longo de 89 anos, as portas do inferno não triunfaram contra esta igreja. E temos a certeza, queridos irmãos, que os que virão pela frente, da mesma forma, Deus protegerá e abençoará esta igreja, não por minha causa, não porque eu seja o pastor dela, mas por causa do fundamento em que ela está construída, e o fundamento é Jesus Cristo. É por isso que essa igreja é vitoriosa e ela continuará vencendo a oposição, a perseguição, seja ela de que natureza for, externa ou interna, política, ideológica ou não. A igreja do Senhor Jesus, ela sempre continuará vencedora, porque essa obra não é nossa, essa obra é de Deus. Ninguém detém, ninguém para, ninguém pode obstacular o avanço dela. É obra de Deus, é obra santa. Louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos orar, queridos. Feche seus olhos. Se você puder ficar em pé, fique em pé. Agradeça ao Senhor, louve ao Senhor pela existência dessa igreja, desse trabalho, pela sua vida, pelo que Deus já fez na sua vida através desta igreja. Se porventura você está chegando aqui agora, ore para que você seja bênção na vida dessa igreja e essa igreja seja bênção na sua vida. Os queridos que nos acompanham virtualmente de igual forma, ore ao Senhor, agradeça. Louve a Deus pelos 89 anos dessa instituição e peça para que nesse tempo tão nebuloso em que nós estamos a vivenciar, Deus nos dê a graça de ver ainda assim sua igreja com as suas portas abertas, prestando esse serviço essencial para o louvor e glória do nosso Deus. Se porventura você também está aqui hoje à noite pela primeira vez, ouviu essa mensagem, deixa eu lhe dizer que não é essa igreja que lhe salva.
Essa igreja é apenas uma agência que proclama e que anuncia o evangelho transformador, o evangelho de Cristo Jesus. Talvez você chegou hoje à noite aqui precisando de um serviço essencial. Nós estamos lhe oferecendo um serviço essencial. Jesus, que transforma a tua vida, que liberta a tua vida, que te faz uma nova pessoa, que te faz experimentar paz em meio à guerra, segurança em meio às tempestades. Então é uma noite também de você entregar a sua vida a Jesus. É uma noite de você confessá-lo diante dos homens. É o momento de você firmar um compromisso com Ele. Ó Deus amado Senhor, graças nós te damos por essa noite, Pai, por esse tempo tão precioso que o Senhor nos concede, por podermos, ó Deus, celebrar o Teu nome em resposta à Tua santa convocação. Ó Deus, nós queremos Te agradecer porque ao longo desses 89 anos, as portas do inferno não prevaleceram contra esta igreja. É bem verdade, ó Deus, que enfrentamos desafios e lutas distintas dos nossos irmãos fundadores desse trabalho há 89 anos atrás. Mas lutas também grandes, difíceis de serem enfrentadas, administradas, a semelhança também daquilo que Neemias vivenciou. Mas nessa noite, ó Deus, nós nos colocamos diante do Senhor e pedimos: ouve-nos, ó Deus, responde-nos, ó Deus, age, ó Deus, em nosso favor e nos protege e nos guarda e nos faz triunfar sobre as dificuldades, sobre os obstáculos, sobre os opositores, sobre a oposição. Oh Deus, tem compaixão da vida de cada um que está aqui nessa noite, de cada membro desta igreja. Nos renova, Senhor, nos faz um vaso novo. Se necessário for, Deus, que o Senhor nos quebre e nos reconstrua para sermos vasos de bênçãos, vasos de honra, vasos que glorifiquem o Teu nome, vasos que sejam proclamadores do Teu Evangelho. Deus, destrói toda seta do inimigo contra esta igreja, Senhor. Que o Senhor esteja nos protegendo, o guarda de Israel, e não permitas, ó Deus, que nada, absolutamente nada, atrapalhe o progresso, o desenvolvimento, o avanço da Tua obra. É bem verdade, ó Deus, que oramos por nós, em virtude de celebrarmos nessa noite os 89 anos desta igreja. Mas abençoa outras igrejas mais nesse município e em todo lugar do mundo onde houver uma igreja genuína, séria, fiel, comprometida com a Tua palavra. Deus, abençoa, para que o Teu reino expanda sobre essa terra, para que vidas sejam saqueadas do império das trevas e sejam colocadas no Teu reino, um reino de amor, um reino de paz. E Te louvamos porque o Senhor já fez isso nas nossas vidas. Nessa noite, ó Deus, se há pessoas ainda escravas aqui do pecado, que o Teu Espírito e o poder da Tua palavra os liberte, os transforme,
Tira as escamas dos seus olhos para que eles consigam enxergar as maravilhas da tua lei. O Senhor, que é o cirurgião cardíaco por excelência, que o Senhor faça esse transplante de um coração de pedra por um coração de carne, sensível à voz do teu doce e Santo Espírito. Deus, nos ajuda, Pai. Não nos abandone, Senhor. A semelhança do que o Senhor fez com Neemias, nos dá também inteligência, sabedoria, estratégia, para que mesmo em meio às dificuldades, nós não paremos a tua obra, nós não cessemos de anunciar o teu evangelho. Nos dá meios, recursos, métodos, e nos dá sabedoria, inteligência e criatividade, para que a tua igreja continue sendo essa agência proclamadora do teu evangelho. É isso, ó Pai, que nós te pedimos, Senhor. Pedimos pelo nosso coração que o Senhor nos cure, que o Senhor sare as nossas feridas, que o Senhor nos quebrante, que o Senhor nos una, mesmo com as nossas diferenças, mas que o Senhor nos una em prol de um só objetivo: a glória do teu nome. É isso, ó Pai, que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém.